Graças e paz, irmãos. Agradeço ao pastor Gessel pelo convite para que eu pregue nesta noite, para que eu pregasse nessa noite aos meus colegas. Quero ser bem fiel ao nosso lema, tratando de reter o que é bom, trabalhando um pouquinho sobre a boa consciência e a inquirição espiritual. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Leremos os últimos versículos desta epístola. Hebreus 13, 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Queridos irmãos, há uma prática cristã que muito nos desafia nessa época moderna, que é a inquirição espiritual, o vasculhamento da nossa mente, da nossa alma. É mais difícil para nós, porque os dias são corridos demais. Nós nos consideramos atarefados demais. Não sei se somos, mas nós nos consideramos atarefados demais. O som do mundo é alto demais. O WhatsApp chega demais. O Facebook é bonito demais. De tal forma que, nesse tempo, talvez o exercício mais difícil que nós temos é da autoanálise, do vasculhamento da nossa alma, da introspecção, da leitura de nós mesmos, da revista interior, da revisão do nosso coração. É um exercício muito difícil, meus irmãos. Nós já acordamos turbinados, corremos demais. Havia um tempo em que, nos filmes de ficção, nós vimos ali, por exemplo, no futuro, as máquinas brigando com os homens. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque nós somos as máquinas, nós vamos nos tornar as máquinas. Nós somos a extensão dela. Nenhum de nós se imagina, por exemplo, sem o celular. Saímos pelados quando estamos sem eles. Não somos capazes de nos mover. Um aluno recém-formado disse na primeira semana do campo, para mim, se eu não tiver um computador, eu não faço ministério, não consigo. Não existe ministério sem computador para ele. E parar, e orar, e gastar tempo com Deus é muito difícil. E essa inquirição espiritual é que vai nos levar ao exercício proposto pelo autor aos Hebreus, que é a boa consciência.
Versículo 18, ele começa com essa tese: irmãos, orem por nós, porque nós estamos persuadidos de termos boa consciência. Não só ter uma consciência, uma inteligência, não só fazer uso do cognitivo, mas ter um bom cognitivo, uma boa consciência, uma boa avaliação, ser límpido na sua mente. Esse exercício eu considero um dos mais difíceis da nossa época. Para o nosso seminarista aqui, para os nossos pastores, para mim, para a nossa geração. João, o evangelista, ele tinha consciência dessa voz da consciência. Na sua primeira epístola, 3, 20 e 21, ele diz: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. E veja que aqui, coração para ele, não tem a menor diferença de mente. É uma luz que acende. E Deus que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. João fala dessa aliança que o crente tem entre o seu coração, o seu mundo interior, a sua verdadeira alma, aquilo que ele é, e a voz de Deus. Tem que haver uma justa posição, um entrelaçamento. E que se nessa nossa audição, nessa nossa conversa com Deus, nesse nosso silêncio, nesse nosso quarto secreto, nós percebermos que uma luz acendeu, uma voz que nos incomodou, algo que tirou o nosso sono, que não nos deixou colocar a cabeça no travesseiro em paz, ele diz: Deus é maior do que o coração. Podemos nos enganar, mas na maioria das vezes Deus está falando e mexendo, e João diz: preste atenção nessa voz que dá a boa consciência que nós adquirimos através da autorreflexão. Paulo, 1 Coríntios 11:31, ele nos ensina que se nós não fizermos esta autoavaliação de tempos em tempos, aquilo que Elben César chama de a higienização da nossa alma, as pessoas farão por nós. 1 Coríntios 11:31, Paulo diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, se nós fizermos esse auto-julgamento, não seríamos julgados por ninguém. Qual é o antônimo desse versículo, meus irmãos? Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. É simples o contrário desse versículo, não é? Se nós não nos julgamos, se nós não paramos, não nos avaliamos à luz de Deus, da palavra de Deus, nós seremos julgados. Por isso, os crentes mais repreendidos, mais disciplinados na igreja, no nosso pastoreio, são os que menos se avaliam. Eles não têm medo, eles vão fazendo, eles não se julgam, eles não se avaliam. Então, eles são avaliados pelo conselho da igreja, pelo pastor da igreja. No nosso caso, o departamento ministerial, a ICEB, vai nos disciplinar, porque nós não nos julgamos, nós não fizemos a introspecção, nós não sabemos se temos a boa consciência. E alguns, por não terem essa boa consciência, continua Paulo, eles naufragaram na fé. Os irmãos podem observar a primeira epístola de Timóteo, a Timóteo 1,19, diz: mantendo a boa consciência, fala para Timóteo, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram naufragar na fé. Essa boa consciência que o autor aos Hebreus diz: eu tenho boa consciência, eu tenho tranquilidade, peço que os irmãos orem por isso. E Paulo diz: se faltar essa boa consciência, nós naufragamos na fé. Se não houver essa reflexão, esse tempo com Deus, essa autoavaliação, essa iluminação espiritual, esse vasculhamento do santo dos santos do nosso corpo, que é a nossa mente, nesse lugar que Deus vem nos encontrar e nos falar, nós também estamos sujeitos a naufragar da fé. Porque Paulo, quando fala para Timóteo, ele fala de crentes, alguns que naufragaram na fé. E o autor aos Hebreus, então, ele introduzindo com essa questão da boa consciência, ele nos dá pelo menos 3 grandes lições aqui nesse texto. A primeira é que a introspecção
E a boa consciência tem um alvo, tem mira. E olha o que ele nos diz. Ele começa dizendo: orai por nós, irmãos, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. E essa boa consciência levará alguns passos, tem alvo. A boa consciência ela não é o alvo em si mesma. Nós não temos uma boa consciência apenas para nos nutrirmos, para termos assim uma autoanálise positiva. Ele diz aqui no versículo 18, primeiro alvo é para ter vida digna, para vivermos dignamente. É viver aqui essa palavra kelos no grego quer dizer vida mais do que linda. A boa consciência redunda em vida. Observe esse movimento de Deus em nós. A mente não é estática. Foi Stanley Jones que, no livro Caminho, disse que se uma pessoa ficar pensando em relação sexual ilícita, ele vai fazer, porque ele diz, o pensamento gera ação. Aqui, a boa consciência, ela nos leva a viver vida digna. Isto é, a boa consciência pergunta se o que nós estamos fazendo é kelos, é vida digna, vida bonita diante de Deus. Essa capacidade de viver dignamente, é a relação entre o pensamento e a vida, entre o cognitivo e o andar. Eu quero ter boa consciência para viver dignamente, diz o texto, diante de Deus. Por isso, essa capacidade, essa leitura espiritual, o autor cita aqui como relevante demais. Paulo fala isso em Efésios 4:1, quando ele diz assim que os irmãos devem viver de modo digno da vocação que foram chamados. Digno, de novo, kelos. É uma dignidade, é algo que faz com que, especialmente nós, os obreiros, e o autor aos Hebreus é pastor, ele entende que é muito interessante essa junção, a mente coordenar o corpo, a mente límpida coordenar as ações límpidas do corpo, a mente cândida fazer um viver cândido, transformar em vida bonita. E se não tiver vida bonita aqui na mente, no cognitivo, ele entende que não tem jeito de ter vida bonita, não tem uma distinção, não tem uma separação, aqui é algo unido, holístico, mente e corpo, numa ação digna diante de Deus. Essa mente, o mesmo apóstolo Paulo diz que ela pode ser cauterizada. Ainda a Timóteo 4:2, o primeiro, diz pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Isto é, uma mente que não é capaz mais de refletir, não sofre mais, peca, não tem medo do pecado, não se assombra, não sofre mais. Paulo Leite, congregacional, disse certa vez em uma pregação que ele, antes de ser pastor, ele trabalhava no necrotério. Ele disse que, aliás, ele citou alguém da igreja dele que trabalhava no necrotério. Ele disse que aquele irmão, primeira vez que viu abrir um corpo, ele disse que passou 3 dias sem comer. Ele disse que depois de 1 ano ele comia sanduíche abrindo um corpo. A mente foi se fechando, se cauterizando. E talvez, porque o pecado é tão grande, ele anda de tal forma assombrando e tão perto de nós, é que alguns de nós, que quando éramos mais jovens, diante de situações que tremíamos, hoje não trememos mais. Achamos que a velhice faz a gente se tornar mais santo, viu, meus irmãos? E a velhice não torna uma pessoa mais santa. Não torna. A história da igreja tem demonstrado que, na velhice, muitos se desviaram, muitos se enfraqueceram, muitos não têm mais a mesma convicção que tinham quando eram jovens.
é possível que nós mesmos tenhamos sido mais consagrados, mais dedicados ao Senhor do que somos agora. É possível. E porque a falta da mente, a boa consciência, a limpidez da nossa mente, nos leva a perder essa noção de vida digna. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em Atos 23:1, diante do julgamento: irmãos, varões, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quem de nós poderia dizer isso? Diante de vocês, eu digo, a minha consciência é boa. Eu não tenho pecado contra Deus. Claro, nós entendemos pela própria história do apóstolo Paulo que ele continuava pecador. Ele diz isso em Romanos 7. Mas ele diz que tinha refletido e trabalhado para refrigerar a sua alma, para abrir a luz, a porta, para deixar a luz do céu entrar, para que aquele mofo que entra na nossa mente de vez em quando ceda lugar para a luz de Deus. Esse Paulo foi acusado muitas vezes, mas o que é que segurava Paulo firme, meus irmãos? A boa consciência. Todos nós, em maior ou menor grau, sofremos o ministério. Tem sofrimento que não é do ministério. Às vezes sofrimento financeiro é porque todo mundo sofre, saúde todo mundo sofre, mas há sofrimento inerentes ao ministério. Parte desse sofrimento do ministério é culpa nossa. Nós erramos, todos nós erramos. Se os mais velhos, como eu, pudessem voltar atrás no início do ministério, muitas ações, muitas coisas nós não faríamos, e outras nós faríamos diferente. Talvez nós, se fôssemos escrever um livro para ninguém ler, que a gente teria vergonha de alguém ler, aquele livro, o livro que nós esconderíamos num cofre, para ninguém nunca colocar os olhos sobre ele, nós falaríamos de histórias que não gostaríamos que ninguém ouvisse. Nós erramos. Há muita dor no ministério por falha nossa, por preguiça, por indolência, por maldade, por dolo, por pecado. Mas nós sabemos que há muita dor no ministério por causa da natureza do próprio ministério. Ele atrai os olhares de Satanás, ele mexe, ele trabalha uma antipatia nos homens. Cabe a nós fazer essa distinção se a luta que vem contra nós é nossa mesmo por causa do pecado ou é do diabo. Mas se for do diabo usando homens, Paulo tinha uma resposta. O que é que nos segura em pé diante de uma oposição? A boa consciência. A convicção de que nós exercemos um juízo certo, porque a boa consciência é que faz nós analisarmos os valores com juízo. Não é à toa que quando Paulo vai trabalhar, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para a educação, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja... a educação na justiça, que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Mas veja nessa escada, a palavra de Deus é útil para um ensino, depois sobe um degrau, a correção, não tem correção sem ensino, a gente corrige depois de ensina, depois tem repreensão, porque depois do ensino pode ser repreendido, aliás, primeiro a repreensão, depois a correção, e o final aqui é educação na justiça. Isto é, só que depois de estudar muito a Bíblia, é que o crente é capaz de exercer justiça, juízo. Ele é educado na justiça, ele sabe o que é certo e o que é errado. E muitas das nossas lutas, elas vêm a nós porque nós não sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, ou às vezes, tendo convicção do que é certo, nós agimos. E essa convicção de que é certo, de que Deus está nisso, nós podemos errar na nossa própria avaliação, mas se nós estivermos certos, é isso que nos segura em pé. É isso que mantém um obreiro, mesmo com oposição em um lugar, em um campo. É isso que faz com que ele não trema, com que ele não tema perturbação alguma, que ele seja mais do que vencedor, que ele não abandone o campo, que ele, como Paulo diz, irmãos, eu estou diante de um tribunal,
mas o que eu guardo diante de vocês é uma boa consciência. Davi, por exemplo. Nós conhecemos bem Davi. Davi cometeu pecados que são vergonhosos demais, nem preciso citar. Apenas adultério e assassinato, como graves demais. Mas como é que Deus, olhando para Davi, diz assim, eu gosto desse rapaz, esse é um homem conforme o meu coração. Eu gosto de Davi. Esse Davi é especial para mim. Esse Davi é alguém que eu tenho com muito apreço. E mesmo depois da queda se tornou um homem magnífico. É interessante que nós vamos ver na genealogia de Jesus, que o autor vai dizendo, então, esse foi filho esse filho do rei Davi. Ele não cita Davi apenas como Davi, ele cita o rei Davi. Tamanha proeminência, a grandeza desse homem. Mas o que fez Davi, mesmo pecador demais, ser tão bem quisto aos olhos de Deus e dos homens? Para mim a resposta está no final do Salmo 139, quando esse homem diz assim, sonda-me, ó Deus, verso 23 e 24, sonda-me. Essa linguagem é muito comum para nós, sonda-me. Anteriormente ele tinha falado, esquadrinhas o meu andar. Esquadrinhar é dividir em quadrinhos, isto é, pega a minha vida, divide em vários quadrinhos, esquadrinha e olha quadro por quadro. Analisa e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Quando ele é confrontado por Natã, no Salmo 51, ele diz, Senhor, diante disso, cria em mim, ó Deus, um coração reto e renova em mim um espírito inabalável. Eu pequei, mas eu quero ser límpido, vasculhe o meu coração e a minha mente. Talvez o autor aos Hebreus, quando ele fala da boa consciência, ele diga amém, é assim que tem que ser. E Paulo também fala assim. Segundo alvo aqui dessa boa consciência da inquisição espiritual, é que ela nos aperfeiçoa para o bem. No versículo 19, ele começa dizendo, rogo-vos com muito empenho que assim façais, isto é, orem para que eu tenha boa consciência, e viva condignamente, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. E aqui, no versículo 20, ele vai falar a respeito de Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos, e que esse Jesus, ele fala o versículo 20, para citar o 21. O versículo 20 só tem sentido por causa do 21. Ele diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Até aqui Paulo não disse nada a não ser uma grande declaração de quem é esse Deus. Mas ele fala esse versículo 20 para introduzir o versículo 21. Ele vos aperfeiçoe, ele vos aperfeiçoe. Isto é, a mente sadia, bonita, leva a uma vida digna, mas leva também a um aperfeiçoamento para todo bem. Vocês vão conseguir entender, vão fazer todo bem. Veja como isso tem relação com 2 Timóteo 3,16, que o homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui todo bem, veja que o Espírito Santo é um só, ele faz com que sejam ajuntados a mesma ideia, conquanto não seja a mesma expressão. Quando a mente é santa e rica e límpida e cândida, por causa da introspecção, da autoanálise, então a vida se torna bonita e nós praticamos todo bem. E aí ele diz, o que é esse todo bem? É para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Isto é, a mente bonita vai crescendo, vai aperfeiçoando, Deus vai se agradando de nós. Ela trabalha para o bem. E nesse sentido, Jesus é um modelo. O autor diz, olha,
Olhem para ele. O versículo 21 diz que agradável diante dele por meio de Jesus. Esse por meio de Jesus é o cerne de toda a teologia cristã. Nem vou dizer a teologia reformada, teologia cristã. Por meio de Jesus. Aqui o autor entende, e não tem um livro da Bíblia que apresente Jesus com mais grandeza, com mais clareza do que Hebreus. Jesus como grande, e é por meio dele que eu posso viver vida digna e vida aperfeiçoada e posso ter uma mente cristã. Sem isso, não tem jeito. Por isso que nós oramos no nome dele. Jesus é capaz de... Ele que está no caminho. E o nosso cuidado aqui, meus irmãos, deve ser de não permitir que entre nós e o Senhor Jesus haja nenhum empecilho. Terceiro alvo que o autor aos Hebreus tem para nós sobre a boa consciência, introspecção e vida digna, é que assim nós vamos agradar mais a Deus, versículo 21. Assim eu agrado a Deus. E é interessante, meus irmãos, na teologia cristã, uma pessoa não agrada a Deus porque faz algo. Não faz, não é porque faz, é porque é. Vejam, por exemplo, quando antes de Jesus começar o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista e que a Trindade, o Pai e o Espírito Santo também se manifestaram, que o Pai diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É interessante, Jesus não tinha feito nada, mas eu me alegro nele, eu gosto dele. É como, por exemplo, um nenenzinho que nasce na nossa casa, ele não faz nada, a não ser cocô na fralda, e nós gostamos muito dele. Deus gosta de nós não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque Cristo está no meio. Em Cristo, gente pecadora demais pode chegar perto de um Deus santo demais, sem medo, sem temor. Entrar no Santo dos Santos. Olha que experiência maravilhosa o autor aos Hebreus nos fala, capítulo 10, a partir do versículo 19. No Antigo Testamento, toda uma coreografia, um templo dividido em 3 partes, atrás do véu um altar diferenciado, um sacerdote cheio de medo para entrar ali uma vez por ano, e animais mortos e sangue derramado, e gente nervosa lá fora, com medo do sacerdote morrer, toda uma peregrinação, gente que andava do país inteiro puxando ovelhas para chegar naquele lugar. O autor aos Hebreus diz agora, meus irmãos, tendo intrepidez, Hebreus 10, 19, gosto muito da palavra intrepidez, porque ela me lembra trepidação. Quando você está numa estrada que tem trepidação, é assim. Intrepidez não tem trepidação. No Santo dos Santos, você pode entrar lá, pelo novo e vivo caminho que Jesus conquistou pela sua carne, e falar diretamente, e conversar com Ele, e ter uma convicção plena de que você falou com Ele, e assim você pode agradá-lo. Não por méritos algum, mas por causa do Senhor Jesus. Segunda fase, segunda ênfase que o autor dá para nós, é que a introspecção e a boa consciência tem esse modelo, que é Jesus. O autor aos Hebreus vai citar Jesus aqui 2 vezes nesse texto que lemos. No versículo 20 ele diz: Deus tornou a trazer a Jesus dentre os mortos. E no versículo 21, que ele vos aperfeiçoe para cumprir da sua vontade que opera em vós, que é agradável diante de Deus por meio de Jesus Cristo. A esse Jesus a glória para todos sempre. Amém. Jesus é o modelo fomentador dessa boa consciência. Ele que está operando nos salvos para que a boa consciência seja aliada nossa na oração. Porque não tem nada pior do que você se ajoelhar para orar e você ter convicção de que tem um pecado não confessado, algo que você fez que não tem como você se aproximar de Deus daquele jeito, a não ser com confissão.
e com tristeza profunda. É esse Jesus que trata da nossa mente de tal forma que ela pode ser límpida. E vejam, os irmãos, que nesse modelo que é Jesus para nós, que um Deus santo demais se aproxima de gente pecador demais, a nossa consciência, ela é atingida, por exemplo, não só pela autointrospecção, mas pela própria leitura da palavra. O próprio autor aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, 4:12, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até divisão da alma e espírito. Na minha opinião dicotomista, dividir o que é indivisível, o que é um só. Aquilo que não tem divisão, a palavra de Deus consegue entrar lá como uma espada cortante, e é apta para discernir os pensamentos e intenções, na corrigida, na atualizada, os propósitos do coração. Esse aqui tem boa consciência. É esse que é sumo sacerdote que está... Jesus é o que é sumo sacerdote, está ao lado de Deus, que pode nos representar, porque Jesus sempre teve boa consciência. O autor aos Hebreus 4:15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, vírgula, e aí tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Foi tentado a nossa semelhança, vírgula, mas sem pecado. Pronto. A consciência limpa. Por isso ele foi o sacrifício perfeito. Por isso ele disse, está consumado. Ninguém poderia dizer isso. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus e falar assim, está pronto, está feito, pode salvar. Ninguém poderia se assentar à destra de Deus e falar, eu intercedo por ele, eu sei por aquilo que ele passa. E ele era límpido demais. Interessante, no dia mais triste da vida do Senhor Jesus, no dia em que ele foi traído, no dia em que ele foi preso, que dormiu amarrado na cidadela Antônia, na última oração, em João 14:30, ele diz assim, eu já não falarei mais muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele está chegando. Agora tem uma frase que é muito interessante, meus irmãos. E ele não tem nada em mim. Olha, os irmãos, presta atenção nessa frase, que magnífica. O príncipe desse mundo está chegando, as trevas estão chegando. Os dias estão ficando negros. O príncipe, falando de uma pessoa, ele está chegando. Mas tem um detalhe que eu queria falar para vocês. Ele não tem nada em mim. Quem poderia dizer isso? Que desafio. Nós vivemos num mundo que o príncipe não está chegando, já chegou. Nós vivemos num mundo que Sodoma e Gomorra não passaria de convento, de lugar de freira morar, perto do que nós experimentamos. O mundo, as trevas baixaram densamente, meus irmãos, não é? Aos Romanos, Paulo diz 11, se não me engano 13, a noite vai alta, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas, abracemos as obras da luz, vai chegando. O príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem nada em mim, ele não tem parte em mim, eu não sou dele, ele não faz parte de mim, pode chegar, mas não tem parte em mim. Isso reverbera o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, mal nenhum chegará à sua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Veja que quem está debaixo da proteção do Senhor Jesus, esse de consciência limpa, que nunca pecou, também fica límpido de consciência. Li a respeito de um puritano, que numa pregação na sua igreja assustou os fiéis. E li isso naquela revista Fé para Hoje, da editora Fiel.
O puritano disse assim: meus irmãos, eu marquei um encontro com o diabo. Não é? Foi isso, vixe. Se fosse baiano, xi, menino. Eu marquei um encontro com o diabo, disse o puritano. A igreja assustou e ele diz: atrás da cruz de Cristo. Atrás da cruz de Cristo. Porque atrás dele, por meio dele, nós somos agradáveis. Por meio dele, a nossa consciência é límpida. Esse hino que nós cantamos, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina. Interessante que essa frase, ela tem a ver com o início de Apocalipse, quando João, o evangelista, vê Jesus, ele diz que da sua boca sai uma espada afiada e dos seus olhos chamas flamejantes, que refina o ouro, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Por nossa própria força, meus irmãos, nós não conseguimos. Talvez seja por isso que todos os autores da Bíblia, e o autor aos Hebreus também, termina o versículo 25, a graça seja convosco. Só graça, não é? É a graça que seja convosco. Eu quero terminar esse ponto fazendo uma ilustração de um livro que Valdenice e eu lemos nas férias de 2 anos atrás. Resolvemos ler a história de Hudson Taylor, o missionário inglês no interior da China. Nós ouvimos falar muito de Taylor, mas o que chamou a atenção da Valdenice, e depois, por intermédio dela de mim, não foi Hudson Taylor, foi a mulher de Hudson Taylor, Mary Taylor, a primeira esposa. O que dizer, meus irmãos, dessa mulher que era missionária no litoral, morava numa mansão inglesa, casando-se com Hudson Taylor, foi para o interior da China, sem salário, perdeu 2 filhos por doença, 2 filhos pequenos, primários, e na gravidez do último filho, morreu, aos 43 anos de idade. O que chamou a atenção naquele livro para nós foi que ela queria falar alguma coisa, e o marido, Taylor, ele abaixou para ouvir o que a esposa falava. Qual foi a sua última palavra, sua última frase? E para ver se reclamou de alguma coisa, talvez para dizer: olha, você me matou aqui. A vida foi triste. Mas a última frase, e Hudson Taylor registrou isso e mandou numa carta à sua irmã, foi: Hudson, 43 anos servindo ao Senhor, e entre o Senhor e eu não existe nenhuma nuvem até agora. Eu fiquei pensando, meus irmãos, nenhuma nuvem entre nós. Nossos salmos e hinos, tem um hino que diz assim: teu rosto vendo, nada temerei. Teu rosto vendo, nada temerei. E só através de Cristo é que essa vida bonita agrada a Deus. E finalmente, para terminar, meus irmãos, a introspecção e a boa consciência tem instrumentos. Vejam os irmãos que essa introspecção, ela precisa de auxílio externo, e o autor nos dá, ele é interessante isso. O primeiro instrumento está bem no início, é a primeira palavra do texto. Qual é? Orai por nós. Isto é, a intercessão dos irmãos e a nossa própria oração muito ajudam na higienização da nossa alma. Foi com esse pensamento que Elben César escreveu o livro Práticas Devocionais, da editora Ultimato. Meus irmãos, eu não tenho medo de dizer que depois da Bíblia, é o melhor livro que nós temos em língua portuguesa, competindo até com os que foram traduzidos, que nos ajuda mais nas práticas devocionais. Quem não leu esse livro? Práticas Devocionais.
Quando eu era pastor na ICE Brasília, pastor Eduardo, era o livro que eu usava, não sei se ainda usa, para discipular os crentes desviados, os crentes disciplinados, práticas devocionais, prática do amor, prática da introspecção. O pastor Tiago usou com muitas pessoas lá. Prática da reflexão, prática da alegria. E agora ele tem o capítulo 18, que não tinha quando eu usava o livro, prática do amor. E porque ele entende que as práticas devocionais fazem bem na introspecção. Aqui ele diz, orem por nós. Agora, não está nesse texto, mas o mesmo autor, aos Hebreus 4:12, ele fala da leitura da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a alma, a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejam, aqui então, o autor aos Hebreus já nos dá dois instrumentos para a higienização da nossa alma: a oração e a leitura da Bíblia. Assim que nós vamos purificando o santo dos santos da nossa vida. Essa palavra inspirada. Então, vejam, a oração e a leitura da Bíblia. O Senhor Jesus diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como é que a gente fica limpo, meus irmãos? Pela palavra. Como é que a igreja fica limpa? Pela palavra. Quanto mais você prega a palavra, mais limpinha vai ficando, mais os corações vão lavando. Numa matéria do doutorado, um professor contou que ficou preocupado que quando ele chegou na igreja, muita gente vinha se aconselhar com ele. Mas devagarinho o povo começou a fugir do seu gabinete. Pouca gente vinha se aconselhar com ele. Ele ficou bastante entristecido. Será que perderam a confiança? Por que as pessoas vêm tão pouco agora? Mas certa vez, ele orando, buscando um sinal de Deus, ele disse que depois do culto, um homem o cumprimentou e falou, pastor, eu vim hoje pensando em procurá-lo para marcar um gabinete com o senhor nessa semana. Mas depois dessa pregação, não precisa mais não. Deus já falou. E ele descobriu que na sua fidelidade, na pregação expositiva, livro por livro, versículo por versículo, falando ao coração do povo, com atenção, com gosto, com prazer, o povo ia sarando, a alma foi ficando límpida. E é isso, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando você prega, o povo fica limpo. O contrário também é verdadeiro. A palavra purifica as igrejas. A palavra purifica o obreiro. E a leitura da Bíblia, a oração, ajuda na higienização da nossa alma. Mas tem um outro instrumento que eu quero dizer para os irmãos, que é a exortação dos crentes maduros. Observem, os irmãos, que no final do versículo 22, terminado de falar essa palavra, começando com a boa consciência, que é o centro, a ideia exegética do sermão, ele diz, versículo 22, rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. 13 capítulos densos, resumidamente, para mostrar o zelo desse homem. Ele diz, aguentem essa palavra. E eu quis unir isso à necessidade da exortação, porque ele diz, recebam, suportem a exortação para a higiene da nossa mente. O autor aos Hebreus entende, meus irmãos, ele já falava isso lá no capítulo 12, que a disciplina e a exortação dos crentes maduros muito nos auxiliam. Nós vivemos num tempo, eu fui presidente da ICEB há uns, quantos anos atrás? Uns 15, quase isso. O pastor Maio foi, pastor Carlos Eduardo. E de lá para cá a gente percebe que o mundo está mudando da seguinte maneira. Nós estamos quase que numa pirâmide. E os homens gostam de ficar na parte de cima da pirâmide, onde tem muita gente embaixo para ele mandar e pouca gente em cima para mandar nele. A nossa geração não gosta de ser mandada, nem de exortada.
Nós gostamos de ser avulsos. Talvez por isso, vejam, 600 obreiros na nossa denominação. Ontem eu estava conversando com um obreiro, que tem um, que eu me lembrei dele, que tem 20 anos que eu nunca mais ouvi, é pastor de uma igreja nossa. Ele não quer que ninguém mande nele. Talvez seja por isso que alguns saíram de nós e montam suas próprias congregações, suas próprias igrejas, porque eles querem mandar e não querem ser mandados. Eles querem estar num aquário. Eles preferem ficar num pequeno aquário, desde que ele seja um grande peixe, do que ficar num grande aquário onde ele é pequeno. Ninguém quer ser pequeno. E ninguém gosta de exortação. Mas o texto diz aqui que os crentes deveriam ser exortados e deveriam estar em comunhão com os outros. Observem ainda mais, meus irmãos, que o autor aos Hebreus, ele cita aqui, por exemplo, a pessoa de Timóteo, versículo 23, notifico-os que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ora, se o autor aos Hebreus mantém comunhão com um outro obreiro, é porque ele entende que nessa junção, nesse pastoreio mútuo, há a bênção. Nós não podemos ficar soltos. Quem não tem uma denominação, quem não tem supervisão espiritual, está solto, está perdido. A quem recorrer na hora da dor, e quem vai exortar um obreiro que não tem ninguém que manda nele, que ele mesmo põe a mão na sua cabeça para se ordenar bispo e apóstolo. Porque ninguém é capaz de pôr a mão na cabeça dele, ele mesmo coloca. Ele se batiza, ele se ordena, ele se repreende, ele se coordena, ele se exorta, ele é irrepreensível. Interessante que Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente tratável. Esse não se deixa tratar. O autor diz assim, aguenta a repreensão. Por isso, irmãos, membros de uma denominação, aguentemos. Vamos aguentar o pastor Jessé Bispo, o pastor Paulo Chaves, Amear, os presidentes regionais, o conselho da igreja, que pode ser instrumento de Deus para nos endireitar, para nos colocar no caminho. E ele diz, aguentem essa repreensão. Ele coloca aqui Timóteo. É interessante, só uma parte. Timóteo foi preso. É a única vez na Bíblia que aparece essa revelação. Isso é muito interessante, porque na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele era bem jovem. E era bem dinâmico, fervoroso, como a maioria de nós no início do ministério. Mas entre a primeira e a segunda epístola, alguma coisa aconteceu com Timóteo. Não sabemos o que é, mas não foi bom. Timóteo teve um intervalo ministerial, um vácuo. Por isso Paulo escreve dizendo, reavives o dom de Deus que é em ti, Timóteo. Timóteo, Paulo está preso já pela segunda vez, ele vai morrer. Ele diz, Timóteo, prega, quer ouçam, quer deixe de ouvir, insta, corrige, repreende, prega a palavra, Timóteo. Não te envergonhes do seu encarcerado, que sou eu, do encarcerado de Jesus, que sou eu, Timóteo. E esse texto aqui diz que deu certo a exortação. Por quê? Porque Timóteo foi tão fiel que o texto diz aqui que Timóteo foi preso. Por que nós sabemos que ele foi preso? Porque aqui diz, notifica os versos 23, que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então ele tinha sido preso. O zelo do apóstolo Paulo foi muito interessante. O autor aos Hebreus fala, por exemplo, aqui, no versículo 24, não só de Timóteo, que é seu amigo, não só dele que está exortando a igreja, mas ele diz assim, saudai todos os vossos guias, isto é, vocês têm guias. E não era apenas um, vocês têm guias. Os guias, os Timóteos e as exortações são instrumentos de Deus para a nossa boa consciência. E eu vejo, meus irmãos, como, por exemplo, quando nós de manhã olhamos no espelho, e homem olha muito no espelho também. Se eu olho no espelho, eu posso ver se o meu cabelo está bem arrumado, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Eu olho no espelho e vejo se o meu terno está bom, se a gravata está bem arrumada. Mas se eu não tiver um espelho, eu tenho uma esposa, que é uma voz externa. No espelho eu vejo o meu próprio erro.
Mas se eu não ver, se eu não enxergar o meu erro, alguém vai enxergar por mim. Por isso Paulo disse: se nós julgássemos a nós mesmos, se nós olhássemos no espelho, se nós olhássemos, tivéssemos as práticas devocionais, esse tripé, a oração que ele cita no início do texto, a leitura da Bíblia que ele cita não aqui nessa porção, mas lá em Hebreus 4:12, o mesmo autor, portanto, e a exortação dele, e a parceria, por exemplo, que ele tinha com Timóteo, que estava com ele, e os guias espirituais fortaleceriam tanto esses crentes que eles teriam uma boa consciência. Os crentes nos ajudam a ter boa consciência. Os pastores, os colegas corajosos, que dizem para nós o que nós fizemos não foi bom, não foi certo, foi feio, que nós agimos errado. E aqui eu reverbero a palavra do pastor Esli, quando eu estava no último ano de seminário. Ele dizia: Luiz, quando a ovelha é repreendida, ela abaixa a cabeça, mas quando é bode, ele berra. E eu fico pensando, se eu sou ovelha, e se eu sou repreendido, o meu papel é abaixar a cabeça. Ninguém tem salvo-conduto aqui. Ninguém está acima da Bíblia, da oração, e nenhum de nós está acima da instituição e daqueles que Deus colocou sobre nós. Por isso, Deus me livre de ser avulso. Deus me livre de sair debaixo da supervisão, debaixo da autoridade de alguém. Deus me livre de ficar solto e me soltar e me tornar mundano e ninguém me repreender, e falar coisas que eu não falaria, e andar por lugares que eu jamais andaria, e gastar meu dinheiro em coisas que eu jamais gastaria, porque eu temo a Deus, temendo os homens. Tem que ter medo da vara, tem que ter medo dos juízes, tem que ter medo dos bispos, tem que ter medo do autor aos Hebreus, para que esse medo crie em nós uma consciência limpa. Aqui tem o tripé da fé: leitura da Bíblia, oração e os irmãos. Três partes de um triângulo. Só a leitura da Bíblia não nos torna cristãos, nem só a oração, mas a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão com os irmãos. Olha, o autor cita, está tudo aqui. Orem por mim, oração. 4:12, a palavra de Deus que penetra o nosso pensamento, e recebam a minha exortação. Eu tenho um amigo chamado Timóteo. O pastor João tem um amigo chamado Juraci Bahia, que me exorta, que me fala, que me disciplina, que me chama a atenção, que me chama, convoca de novo para a oração. Nós temos os presbíteros, os diáconos, e é isso que faz com que a nossa mente fique muito limpinha. A minha conclusão, meus irmãos, eu quero pedir permissão, um pouquinho mais de tempo, para voltar à década de 1950 e ouvir Tozer, A.W. Tozer. Tozer era um profeta muito nervoso. Tozer, ninguém gostava muito dele, basta ler a biografia dele. Ele era muito nervoso. Ele, quando morreu, perguntaram para a mulher dele, e ela já tinha casado de novo, como é ser esposa de Tozer? Porque ficou famoso. E ela disse, Tozer era um homem de Deus, agora eu tenho um marido só para mim. Para dizer que ele gastava tempo só com Deus e não gastava com ela. Então não é perfeito. Mas esse Tozer, que influenciou aquela década toda ali, ele escreveu um livro sobre introspecção e ele faz algumas perguntas. Eu quero terminar com essas perguntas. O que é que mais nós desejamos? Pergunte ao seu coração o que mais você desejaria ter no mundo. Isso é para analisar sua consciência. Se você encontrasse o gênio da lâmpada de Aladim e você esfregasse essa lâmpada e ele falasse, me faça um pedido,
o que você pediria? É isso que manda no seu coração. Todos diria isso. O que mais você deseja no mundo é o que move o seu coração. Segunda pergunta, o que mais pensamos? E ele não está falando aqui de pensamentos forçados, como agora que vocês estão pensando na mensagem, imagino. Mas ele diz assim, quais são os pensamentos voluntários? O que você pensa quando acorda? O que você pensa quando num tempo mais neutro? E isso fala muito de onde está o seu coração, porque onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E olha aqui uma pergunta muito interessante, meus irmãos. Como usamos o nosso dinheiro? Olha, meus irmãos, pode parecer uma pergunta muito aleatória, mas eu acho que é a principal delas. A principal, sabe por quê? Foi o Ricardo Barbosa que disse aqui, quando você quer conhecer uma pessoa, você não pergunta o que ela faz, pergunta o que ela ama. O que você ama? Mas onde você gasta o seu dinheiro prova o que é que você ama. E Tozer diz, não estou falando aqui do dinheiro que você tem que pagar sua dívida, os seus impostos e cuidar da sua família. Ele está dizendo, onde você gasta o dinheiro que sobra, é que diz quem é você. Que sobra? Como é que você gasta? Se você não pensar em Deus naquele dinheiro que sobra, tem que repensar a vida. O que sobra é para quê? Quarta pergunta, o que fazemos nas horas de lazer? E ele diz, grande parte do nosso tempo é usado pelas exigências da vida civilizada, mas sempre temos algum tempo livre. O que fazemos com ele é vital. A maioria das pessoas gasta esse tempo vendo televisão, ouvindo rádio, lendo os produtos baratos da imprensa, e se ele tivesse aqui, meus irmãos, ele não ia perdoar o WhatsApp e nem Facebook. E ele dizia em conversas frívolas, o que eu faço com o meu tempo revela a espécie de homem que eu sou. E olha, meus irmãos, o século 21 amanheceu trazendo para nós algo que a gente não tinha visto antes, por exemplo, o MMA. Eu estava vendo esses dias. Boxe já é muito violento. Taekwondo é violento. O MMA, algum desgraçado teve a ideia de unir todos os esportes num só, chamado MMA, inspirado no quinto dos infernos, onde uma pessoa faz da cabeça de outra uma bola de basquete, onde bate até sangrar, onde alguns já morreram, fere-lhe o baço, os rins, alguns ficam impotentes com chutes a vida inteira, e eu sei de pastores que ficam a madrugada vendo MMA. O que Tozer falaria num lugar desse, aquele homem tão nervoso? Quinta pergunta. Qual a companhia que nós gostamos? Diz Tozer, existe uma lei de atração moral que chama o homem para participar da sociedade que mais se assemelha a ele. O lugar para onde vamos quando temos liberdade para ir, aonde quisermos, é um índice quase infalível do nosso caráter. Sexta pergunta, quem e o que admiramos? E olha o que Tozer diz, suspeito desde há muito tempo, que a grande maioria dos cristãos evangélicos, cristão evangélico, já dizia Tozer em 1950, cristãos evangélicos, embora mantidos mais ou menos na linha pela pressão da opinião do grupo, sentem-se de todo modo uma admiração ilimitada, embora secreta, pelo mundo. Podemos conhecer o verdadeiro estado de nossas almas e mentes, examinando nossas admirações não expressas. Israel admirou e até invejou com frequência as nações pagãs ao seu redor, esquecendo-se da adoção e da glória das leis e das alianças de Deus. E por fim, a última pergunta que Tozer faz, sobre o que nós rimos. Pessoa alguma que tenha qualquer consideração pela sabedoria de Deus iria argumentar que exista algo de errado com o riso. Não tem jeito, não é?
Nós rimos muito. O que ele diz é o seguinte: o problema é sobre o que o cristão pode rir e sobre o que não pode rir. E ele diz, por exemplo, o cristão, e falando especialmente para os obreiros, não pode achar a morte engraçada, nem o nascimento, nem o amor engraçado. Nenhum indivíduo cheio do Espírito Santo pode rir das Escrituras, pode rir da igreja, comprada por Cristo com seu próprio sangue. Nenhum cristão cheio do Espírito Santo pode rir da oração, da retidão e do sofrimento e da dor da humanidade. E certamente ninguém que já esteve na presença de Deus jamais pode rir de uma história que envolvesse a divindade. Se é o nome de Deus, eu não posso rir, dizia Tozer. Por isso ninguém gostava muito dele. É possível que nós aqui também não íamos gostar muito dele. Mas se a gente ri de Deus, das coisas de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, demonstra o meu caráter. E, finalmente, essas foram as palavras de todos, mas a minha conclusão é baseada no texto. O que Deus está me dizendo hoje, nessa noite? Que atitudes e comportamento eu preciso abandonar? Como eu agiria? Como Jesus agiria em meu lugar? Como eu posso ser mais semelhante a Jesus? O que tem impedido a minha boa consciência? E que exortações eu tenho resistido? Não nos esqueçamos de que nós somos indesculpáveis, porque Deus nos dotou de consciência. Você não pode dizer não, porque você tem consciência. O autor aos Hebreus está perguntando se você tem boa consciência. Boa. Consciência é essa aptidão que Deus deu de você me ouvir, por exemplo. Boa consciência é a resposta que você e eu damos a um texto assim. E eu queria terminar com esse salmo. É um cântico antigo, mas não mais antigo do que a maioria de nós, que diz, baseado no Salmo 139, versos 23 e 24, quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha, meus irmãos, a minha pergunta é: qual a nossa resposta? Você pode jogar fora, cair por terra, mas pode ser que Deus falou com você. E se falou, porque Ele falou comigo, dá tempo, né? De pedir que Deus vasculhe o coração e nos purifique em Cristo Jesus. Um dos homens mais pecadores que pisou na terra, adúltero e assassino, fez essa oração e Deus ouviu. Se nós fizermos uma oração assim, Deus vai ouvir a nossa oração. Feche os seus olhos, fala com Deus. Eu vou falar da minha parte, aquilo que me incomoda, das nuvens entre Ele e eu, das coisas que eu faço que Ele não gosta, dos amigos que eu tenho que Ele não gostou, daquilo que eu aprecio, da maneira que eu gastei o meu dinheiro, da falta de oferta missionária que eu não dei, do dízimo que eu soneguei, do olhar que eu nutri de uma pessoa, de algo errado que eu fiz. Faz assim, porque eu também vou fazer assim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pedimos agora que quando nós hoje à noite colocarmos a cabeça no travesseiro para dormir, e antes de pegar no sono, naquele intervalo entre a oração e o sono, que a nossa mente seja visitada pelo Senhor, que o Senhor reverbere a tua palavra em nós. E Deus, se nós encontrarmos uma só nuvem, um só pecado não confessado, uma prática inconveniente, um relacionamento inadequado, um jeito de ser que nós aprendemos com o mundo, uma ferrugem espiritual, um mofo, algo que nós não fazíamos, mas agora nós fazemos. Pedimos que a luz do céu entre, ilumine, e queime, e destrua,
esse ambiente lusco-fusco, que traga luz, no nome daquele que está entre nós, não no nosso nome, que há em nós, Pai. Que méritos há em nós que o Senhor aceite? Mãos sujas, joelhos trôpegos, pés errantes, como Isaías disse, boca imoral. Que mérito, que possibilidade nós temos de chegar diante do Senhor, a não ser através daquele que abriu um novo e vivo caminho, Senhor Jesus, o Salvador. E é no nome dele, na glória dele, na força dele, no espírito dele, no sacrifício vicário dele, que nós queremos te encontrar agora e nessa noite e até aquele dia, em nome de Jesus.